é a doutora Samantha Takahashi. Ela é especialista em defesa médica e nós vamos tratar aqui de um tema muito pontual, que é a superexposição que as pessoas têm na internet. Muita gente tem, né? Eu trabalho com dois técnicos de som aqui que vivem da internet quando não estão trabalhando, evidentemente. E todo mundo faz isso, né? Todo mundo se expõe, todo mundo faz postagens. Agora, o problema maior acontece quando médicos fazem isso. E é essa questão que a gente vai discutir com a doutora Samantha Takahashi, ela que evidentemente vai conversar conosco aqui, esclarecer alguns pontos. Ela que é advogada especialista em defesa médica. Doutora Samantha, muito obrigado, muito bom dia por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigada à Rádio Bandeirantes Campinas pelo convite. Eu estou aqui à disposição para esclarecer alguns temas relacionados à exposição médica, à publicidade, ao marketing e todas as regras que regem a conduta destes profissionais no Brasil. Doutora Samantha, quais são os principais riscos enfrentados por médicos quando eles começam a se posicionar nas redes sociais? Olha, quando nós falamos em riscos, existem alguns. Muitas vezes os médicos acreditam que o único risco a que eles se expõem seria um procedimento administrativo perante o Conselho Regional de Medicina, uma eventual penalidade aplicada em virtude da violação a regras éticas, porque nós temos esse conselho de classe que regulamenta a exposição dos médicos através de algumas normas e algumas regras. Mas isso não é verdade. Se o médico, por exemplo, pratica um crime de propaganda enganosa ou propaganda abusiva, ele também estará sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que essa relação que ele trava com o paciente é tida no Brasil como uma relação de consumo. Então, ele deve observar tanto as regras legais quanto também as regras éticas. Principais riscos, eu diria que são esses: o fato dele prometer, ainda que indiretamente, o alcance de um determinado resultado, faz com que ele tenha a obrigação de entregar esse resultado. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, caso esse paciente entenda ali que houve a prática de um crime de consumo, e pode sofrer as consequências impostas pelo seu conselho de medicina também, conselho de classe. Principalmente, doutora, quando a gente vê, tem hora que a gente frequenta as redes sociais, a senhora também com certeza, e tem hora que a gente vê alguns exageros, não só na área médica, que é o nosso assunto de hoje aqui, mas em todas as áreas. Tem hora que a pessoa só falta vender um camarote no céu, porque o que se oferece através das redes sociais chega a ser impressionante, não é, doutora? É isso. Eu acho que o principal ponto para que os médicos tenham um bom posicionamento nas redes sociais é justamente entender que usar as redes sociais deve ter como finalidade específica se relacionar com o seu paciente. Então, mostrar ali um pouco da sua história, do seu dia a dia, da sua rotina, e não essa ânsia exagerada de vender, 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 porque é justamente quando ele ultrapassa essa barreira do relacionamento e entra nessa ânsia exagerada de venda, é que estes equívocos de exposição, digamos assim, acontecem e que ele pode vir a sofrer um processo, uma penalidade. Mas que dica que a senhora pode dar para a gente, por exemplo? Há uma linha muito, muito tênue entre um conteúdo educativo e um conteúdo que é de autopromoção. Se é um assunto que a gente entende, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu gosto muito de futebol, ou que eu gosto muito de um assunto qualquer, gastronomia, por exemplo. Se é um assunto que eu entendo, eu sei até diferenciar. Mas na área médica, que é uma área muito específica, é difícil a gente saber quando o conteúdo é educativo e quando ele é autopromoção, não é, doutora? Exatamente. Existe uma linha muito tênue e a própria regulamentação desse tema é extremamente subjetiva. Então, um exemplo de autopromoção seria esse médico falar sobre determinado procedimento e dizer que ele é o melhor naquela área, que naquela cidade ele é o único que executa bem aquele procedimento, que ali com ele o resultado está garantido. Então, isso seria uma espécie não só de autopromoção, mas pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, também seria uma espécie de concorrência desleal.
Já o conteúdo educativo seria dizer o que é uma lipoaspiração, quando ela é indicada para aquele paciente, em que circunstâncias seria indicada uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. Então, trazer realmente características desse procedimento em uma linguagem mais leiga, em uma linguagem mais acessível, para que o paciente saiba detalhes, pormenores, especialmente para que ele possa escolher o melhor procedimento, para que ele possa entender qual desses médicos que está ali naquela rede se expondo é o médico mais adequado para tratá-la dentro daquelas queixas, dentro daqueles desejos. Então, existe realmente uma linha tênue, em algumas circunstâncias há uma divergência de entendimento entre os próprios conselhos regionais de medicina, mas na prática eu posso dizer que se o médico ele escolhe se posicionar nas redes sociais e faz isso sem pensar excessivamente na venda, mas compartilhando o horário que ele chega na clínica, questões da sua história, da sua vida, questões cotidianas, os pacientes que ele atendeu. Então, ele pode dizer, olha, hoje atendi uma paciente aqui que pesava X quilos, ela me procurou para fazer uma lipoaspiração, mas no caso dela, em função do índice de massa corporal ou da proporção entre altura e peso, o mais indicado seria uma abdominoplastia, isso porque já tinha ali um excesso de pele. Então, isso seria um conteúdo educativo. Ele ultrapassa essa barreira na medida em que ele diz, se você me procurar, aqui eu sou o mais capacitado, na cidade de Campinas, eu sou o mais capacitado para realizar esse procedimento, e você pode vir com toda a segurança e vai ter a garantia de um resultado satisfatório. Então, aqui houve ele ultrapassou essa limite de um conteúdo meramente educativo. E a senhora está citando um exemplo que tem sido muito recorrente, não é, doutora Samantha, que é o caso da abdominoplastia. Tem um nome difícil de falar, né? Abdominoplastia. Abdominoplastia. E fazer um curso para falar os termos médicos aqui e jurídicos que a gente nunca sabe. Mas esse procedimento e alguns outros têm sido procurados com frequência, mas com frequência também a gente vê nos meios de comunicação alguns problemas que têm acontecido até com casos de morte, né? Porque, como a senhora mesmo falou, às vezes o médico diz que a clínica é a melhor que ele tem, aí chega lá, não é bem assim, as acomodações não são boas, não há uma ambulância para levar o paciente se ele tiver alguma intercorrência durante o procedimento. A clínica não tem um convênio com o hospital, se tiver a ambulância, para a ambulância poder levar o paciente que infelizmente possa ter tido algum tipo de problema. Esse é um exemplo dos mais claros que nós temos, não é, doutora Samantha? A abdominoplastia, ao lado de outros procedimentos cirúrgicos, estéticos, ela sim, assim como todos os outros, desde mínimos até altamente invasivos, são procedimentos que podem gerar um tipo de intercorrência. Então, o paciente pode sofrer um sangramento excessivo, ele pode sim vir a óbito, ele pode sofrer uma parada cardiorrespiratória ali durante o procedimento, e tudo isso exige uma orientação prévia. Então, o paciente precisa saber que, ao se submeter a esse procedimento, ele pode sofrer esse problema, essa intercorrência. E isso faz parte também desse posicionamento médico. Na medida em que ele fala sobre o procedimento, o próprio Conselho Federal de Medicina exige que o médico traga também as possíveis intercorrências. Hoje, é muito comum a postagem de antes e depois dos pacientes. Verdade. E nós tivemos uma alteração nessa normativa, nessa regulamentação recentemente, agora em 2023. E os médicos, no geral, passaram a acreditar que eles podem fazer esse tipo de publicação de antes e depois de forma desmedida, o que não é verdade. E uma das limitações impostas pelo Conselho é justamente o fato dele esclarecer o paciente que esse procedimento pode trazer alguns riscos. Sabe que durante a nossa conversa aqui eu lembrei de uma outra coisa que é muito realizado nas redes sociais,
e também é vedado pelo Conselho de Medicina, que é a realização, a publicação de procedimentos sendo realizados em tempo real. Isso também não é permitido, e aqui nós estamos diante de um conteúdo sensacionalista. Nós temos 3 tipos de vedações, né? O conteúdo sensacionalista, o conteúdo autopromocional e o conteúdo que realiza uma espécie de concorrência desleal entre os médicos. E esse é um grande exemplo de um conteúdo que ultrapassa a barreira da educação, do conteúdo educativo, e cai nessa esfera de um conteúdo sensacionalista. Nós estamos conversando com a doutora Samantha Takahashi, que é advogada especialista em defesa médica. Agora, doutora, que boas... Se a senhora poder dar um exemplo para a gente, que boas práticas de segurança digital os médicos devem adotar para proteger as próprias informações e também as informações dos pacientes? Porque, como a senhora mesmo falou, eu vou ao médico, eu não quero que ele fique expondo que eu fui lá fazer uma harmonização facial, por exemplo. Eu não quero expor isso. Se eu quisesse expor isso, eu chamava a imprensa para acompanhar, mas eu não quero. Como que é possível adotar, então, boas práticas de segurança digital, doutora? Eu acho que, em primeiro lugar, entender que a medicina é uma ciência inexata, então que ele não pode jamais garantir qualquer espécie de resultado em suas redes sociais. Em segundo lugar, produzir conteúdos educativos e que não tenham a exibição da imagem do paciente, né? Você acabou de dar um grande exemplo disso. Eu não quero ser exposto nas redes sociais. E ainda que existam autorizações para isso, porque em alguns casos os próprios pacientes querem essa exposição, então eles perguntam para o médico: por que você não fez o meu post de antes e depois? Eu queria estar lá, eu queria mostrar que eu fiquei bonita. E o médico não pode. Ele pode até publicar o antes e depois, mas nada que identifique esse paciente. Então, teria que cortar ali a parte do rosto. Se é uma cirurgia no rosto, ele teria que colocar alguns efeitos para embaçar o olho, para que esse paciente não seja identificável. Se ele deseja utilizar essas imagens em suas redes sociais, ainda que com essa limitação da exposição da imagem, ainda assim ele precisa da autorização do paciente. Então, se ele vai fazer a exposição apenas da mama, apenas do resultado ali do procedimento, ainda assim ele precisa dessa autorização. Então, coletar o consentimento do paciente também, previamente orientá-lo desses riscos, coletar os dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós temos mais uma normativa que regulamenta isso, e, como eu disse ali no início, para mim, a melhor boa prática é entender que a rede social não é um canal de venda, e sim um canal de relacionamento. Então, muito mais mostrar ao paciente quem ele é, o que ele faz, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é a sua história, por que ele escolheu a medicina, como ele chegou até aqui, como ele pensa determinadas questões da vida cotidiana, porque nós, como pacientes, como consumidores, ao final, nos conectamos muito mais com a pessoa do médico do que com o profissional do médico e as suas qualificações. Então, na medida que ele entende que o posicionamento pode ser usado muito mais com essa essência de conexão e não de venda, ele estará aí muito mais propenso a ter um posicionamento legítimo, ético, legal, do que um posicionamento que ultrapassa essas barreiras da legalidade e o coloca aí numa possibilidade de responder por uma infração. Agora, doutora Samantha, sem querer brincar com a sua profissão, vou fazer aqui o advogado do diabo agora. Porque a gente sempre costuma dizer ou sempre costuma ouvir dizer que a rede social é um território livre, um território sem lei. Então, por exemplo, eu tenho aqui à minha frente 2 excelentes técnicos de som, que são o Danilo Capucci e também o Leandro Lopes. Eu estou falando técnico de som com uma linguagem mais simples, eles fazem muito mais do que isso. Agora, doutora, se eu publicar alguma coisa que é referente à área deles, eles não gostarem e fizerem uma resposta, eu simplesmente deleto esses caras e quero que eles sigam a vida deles e vou seguir a minha. Os médicos fazem isso também, doutora? Não gostou do que eu publiquei, eu cancelo, deleto o cara e continuo tocando a minha vida. O que eu queria perguntar para a senhora é exatamente isso. Como que nesse mundo digital é possível você cercear o trabalho de quem não trabalha com excelência? Olha, com certeza
as redes sociais aí, elas carregam esse princípio da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é minha, eu posso vir e publicar questões da minha vida. Na medida em que eu, na minha rede social, publico a sua imagem, a sua voz, o seu procedimento sem a sua autorização, ainda que eu faça a exclusão desse conteúdo depois, eu já cometi uma ilegalidade. Então, nesse sentido, e aí prestando uma orientação para os pacientes que tiverem a sua imagem violada, a sua voz violada, eles têm que fazer o print ou gravar essa tela e depois entrar com todas as medidas cabíveis contra esse profissional, porque não é porque o conteúdo foi excluído que não houve a prática de um ato ilícito. Houve sim. Ainda que ele tenha ficado 30 segundos ali na rede social e posteriormente tenha sido excluído. O que nós medimos aí é a intensidade do dano. Mas, se não houve essa autorização, com toda certeza houve dano. Tem gente que, porque pensa que tem muitos seguidores, o cara fala assim, bom, agora eu sou o rei da balachita, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim não, né, doutora? Não é mesmo. Todas as condutas desse médico, enquanto médico, e aqui eu não estou falando da vida pessoal dele, mas enquanto médico, elas são regulamentadas e fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina, e qualquer um de nós, enquanto sociedade, na medida em que se sente ofendido por uma conduta médica, pode também promover uma denúncia perante o Conselho de Medicina, perante o Ministério Público, se entende ali que houve um crime contra o consumo, a relação de consumo, e isso será investigado posteriormente. Estamos falando com a doutora Samantha Takahashi. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a senhora, doutora, a senhora que é especialista em defesa médica. Queria perguntar para a senhora o seguinte, quais dicas, então, que a senhora poderia nos dar para que essas interações sejam mais seguras? Além de tudo isso que a gente já conversou, que dica que a senhora pode dar, então? A senhora está falando para os médicos aqui da região de Campinas, região metropolitana de Campinas, que temos aqui 20 cidades. Que dicas a senhora pode dar? Olha, a publicação de conteúdos educativos, então é importante que esses médicos querem se posicionar, querem construir um perfil nas redes sociais, façam uma lista dos procedimentos que eles realizam em consultório, façam roteiros de como esse procedimento é realizado, para quem ele é indicado, qual perfil do paciente pode se submeter a esse procedimento, se o paciente ainda não tem um perfil para realizar, por exemplo, uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, quais são as condutas que esse paciente deve realizar, então qual é a proporção entre idade e peso, enfim, esclarecer a sociedade sobre esses procedimentos que ele realiza, ele vai estar cumprindo a sua função de esclarecimento público e não vai estar praticando nenhum tipo de ilegalidade. E óbvio, como eu já falei, entender que a rede social é um canal de relacionamento com o paciente, estar aberto para esse relacionamento, produzir conteúdos em uma linguagem leiga. Os médicos, assim como os advogados, né, têm uma certa dificuldade em traduzir os termos técnicos da medicina em termos mais leigos, mas entender que o paciente é como se fosse, na visão do médico, uma criança de 5 anos que muitas vezes não sabe quantos graus acima ali no termômetro é considerado febre. Então, esses pequenos temas que aos olhos do médico poderiam ser temas rasos, são de fato aqueles que interessam para nós, sociedade, população e consumidor desse conteúdo. Então, faça uma lista dos procedimentos, elenque quais são as dicas, as referências mais básicas sobre isso. Se você é cirurgião plástico, como é que o paciente precisa chegar no seu consultório? Será que ele precisa trazer as dúvidas? Será que isso encurta o caminho dessa consulta? O que ele precisa saber antes? Quais são as orientações pré-operatórias? Mas sem falar nessa linguagem rebuscada e formal da medicina. Se você é pediatra, dê dicas para o cuidado diário dessa criança, o que é considerado febre, o que fazer no caso dessa criança cair, se machucar, o que é recomendado, pode colocar um band-aidzinho, não pode, isso abafa, isso não abafa. Então, abordar questões cotidianas
para que esse conteúdo seja realmente um conteúdo não só educativo, mas um conteúdo útil, porque muitas vezes eles pecam na questão da utilidade. Eu preciso entender que o meu conteúdo precisa gerar algum tipo de valor para quem está assistindo, para quem está lendo, e precisa ser de aplicação imediata. Então, na medida em que eu sou mãe, eu quero saber o que eu posso fazer com o meu filho. Na medida em que você trata do sono, fale sobre dicas para ter um bom sono. O que eu devo fazer? Devo desligar a televisão em quantos minutos antes? Qual é o tipo de alimentação que eu posso me valer depois das 19 horas? É legal se alimentar depois das 19 horas ou não? Então, dicas que estejam aí relacionadas com o nosso dia a dia, com o dia a dia do perfil do paciente que ele atende em consultório. Eu tenho uma questão aqui do internato, a Edson Elias, ele está dizendo assim: bom dia, Xará. Sobre medicamentos nas redes sociais, vejo muito anúncio de remédios e medicamentos para as mais diversas causas, como, por exemplo, tratamento de próstata, emagrecimento, etc. Para mim, diz aqui o Edson Elias, nem aspirina poderia ser anunciada pela mídia em geral, somente um médico poderia orientar. Essa é uma questão polêmica também, esses anúncios todos que a gente vê por aí de remédios que fazem milagres, não é, doutor? Exatamente, e o Edson tem toda a razão. Não pode haver nenhum tipo de prescrição, nem indicação via rede social. Isso é vedado pelo Conselho Federal de Medicina e a vedação, ela ultrapassa a questão dos medicamentos também. O médico não pode, por exemplo, vincular o seu nome a linhas de suplementos, a linhas de cosméticos, que são questões assim que um influenciador poderia falar, mas para o Conselho Federal de Medicina, na medida em que o médico vem e diz, olha, esse produto aqui é bom, eu estou usando e ele dá resultado, o médico está trazendo ali um selo de validação, uma certa chancela daquele medicamento, e isso também é proibido. Então, o Edson tem toda a razão. Doutora, e o médico que dá a amostra grátis para a gente? Então não pode também? A amostra grátis pode, sabe por quê? Porque isso é no âmbito do consultório. Ele já te consultou, ele já realizou o seu exame físico, ele sabe qual é o medicamento mais indicado para você. E essa amostra grátis, ela tem um benefício para o paciente, né? Diferente daquela indicação pública, ali em consultório, dentro dessa relação privada, médico e paciente, ele está trazendo um benefício para você, ou seja, uma redução de custo nesse tratamento. Então, isso pode. Última questão para a senhora, prometo. O Massa está dizendo o seguinte: doutora, o que dizer do conselho, está falando do conselho de medicina, né? Quando o médico é denunciado e continua trabalhando normalmente? Tudo bem, a condenação não pode vir antes da constatação, né, da prova, mas já foi comprovado que médicos que têm processos e o registro ativo continuam trabalhando. Não é um risco para a saúde pública? Não, justamente porque nem todos, assim como acontece em um processo criminal, na medida em que eu tenho uma denúncia, o conselho precisa avaliar se essa denúncia é verdadeira, se realmente existem indícios de que o médico foi o autor daquela questão que foi denunciada ali, e se esse fato de verdade constitui uma infração ética. Então, existe um princípio chamado princípio da presunção de inocência, pelo qual nenhum de nós, nem o médico, pode ser penalizado antes de que tenhamos uma decisão final dizendo realmente ele praticou essa conduta. E aí, depois da aplicação dessa penalidade, aí sim eu posso ter aí uma decisão de suspensão do exercício da medicina ou uma decisão de cassação, mas existem, obviamente, exceções. Então, naqueles casos mais graves, nós temos o que o Conselho denomina de interdição cautelar. Então, naquelas situações em que o médico praticou uma conduta extremamente grave, isso foi o caso, por exemplo, do Dr. Bumbum, que estava realizando procedimentos estéticos no seu apartamento, daquele médico anestesiologista que estava ali praticando um crime sexual dentro do centro cirúrgico. Então, nessas situações mais graves, o Conselho intervém e ele pode interditar cautelarmente o médico antes dessa decisão transitada em julgado, antes do processo concluído. Mas a regra não é essa. A regra é que a pena, ela vem apenas depois de se terem ouvido testemunhas, produzido provas, e aí nós temos uma decisão final que aplicou uma pena para o médico.
Agradecemos então a doutora Samantha Takahashi, que é advogada especialista em defesa médica. Doutora, muito obrigado pelos conhecimentos, pelos conselhos que a senhora compartilhou aqui conosco. Participe sempre. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada. Agradeço vocês, estou sempre à disposição. Um abraço.